Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje o fantástico que eu tô aqui vai falar sobre maturação de tempo. Nada mais, nada menos do que Walter Tavares. Walter, Prazer, querido, estar aqui com você. eu que lhe agradeço, meu irmão, para falar sobre esse assunto maravilhoso sobre maturação de tempo. Mas me diz o seguinte: primeiro vamos explicar quem é Walter Tavares. Quem é Walter Tavares? Eu fui pastor, posso dizer até que ainda sou a maior parte da minha vida profissional. Sou casado, tenho um filho maravilhoso, que para a glória da mãe dele, né, para a alegria dela, ele está terminando Ciência da Computação na Universidade Federal e a gente trabalha, a gente montou um negócio próprio e tem sido muito bom, muito proveitoso, assim como também atender pessoas, cuidar de pessoas, mesmo no lugar onde nós estamos. Rapaz, é legal, Walter, que você é, cuida de pessoas e hoje tem a empresa, né? Está se formando aí na parte de informática, em TI, né? Uhum. Mas como é que é esse negócio de maturação de tempo? Como é que funciona isso? Por que isso, Walter? Olha, hoje as pessoas elas têm um problema muito sério. Aliás, essa geração, né, que foi criada tudo muito rápido, nas gerações passadas você tinha que esperar tudo, era muito demorado, né? Qualquer coisa que você queria, desenvolvimento tecnológico, tudo era muito, muito complicado. E hoje em dia as pessoas, os jovens, eles, quem tem de 20 anos, 20 e poucos anos, pegou tudo rápido demais, uma internet rápida, não sabe nem o que era entrar na internet de madrugada com aquele barulho, né, aquele negócio lá, e esperando dar conexão. Depois, no outro dia, o pai dá um escândalo quando chegava a conta do telefone, porque o tempo de internet da casa, da linha telefônica, tinha dado um estouro. Então, hoje os jovens têm tudo na mão, têm tudo rápido, tem um mundo no celular. Então, parece que a vida toda se resolve daquele jeito. Então, você tem uma geração que não sabe mais esperar por nada. Então, quando você fala para qualquer pessoa, olha, você precisa esperar. Ei. É mesmo que matar. Você, não. Eu fiz uma coisa agora e eu quero esse resultado rápido. E, infelizmente, às vezes, isso entra na cultura de empresas, isso entra na cultura não só de você como empresário, mas de você como funcionário. Isso entra em todos os lugares. Né? A ideia de que você... A ideia, por exemplo, de se formar um funcionário, que você quase não tem mais, ou seja, o funcionário tem que atender os pré-requisitos, e até porque, senão ele não demora muito na empresa, não posso perder tempo formando ele, porque ele vai sair. Aí você vai ter alguém meia boca fazendo sempre coisa errada, só porque... Então, a gente vai desenvolvendo uma cultura de administração de tempo e de problema cada vez mais distante da realidade, cada vez gerando mais problema e distorção. Então, eu digo assim, não melhora. E eu sou da época, Walter, que as pesquisas eram feitas nas enciclopédias. Exato. Então tinha todo esse tempo, né? De você pegar a enciclopédia, achar ali onde está aquele assunto, folhear para chegar lá e ver, ler, passar para um papel. Tudo isso demandava tempo. Hoje em dia, no computador ou no celular, colocou, já aparece todos os resultados, você já copia e se brincar, você vai no chat GPT, e já manda fazer para manda você. o tema, manda ele fazer para você. É, Eu fui professor há alguns anos, uma vez eu passei um trabalho, aí alguém copiou do livro. Eu me lembro até qual era no terceiro parágrafo desse livro, que em alguns casos, aí alguém copiou em algumas casas. pronto. Pronto. E dessa pessoa, o resto da sala copiou. Ei, Aí quando eu peguei os trabalhos, eu disse, olha, esse eu sei que foi o original, porque está escrito em alguns casos. Agora, de onde começou o erro, ou seja, as pessoas às vezes vão aí nesses... Por quê? Porque ninguém quer mais amadurecer. Eu tenho um amigo que ele conheci que ele era da incubadora de sim. empresas, que ele disse que a quantidade de ideias abortadas, ideias porque as pessoas não tiveram tempo para amadurecer nessas empresas, são enormes. Aí ele diz, olha, ideias que dariam empresas fantásticas, mas que a gente não pode nem aproveitar
o material, porque o dono, a patente, a gente diria assim, da ideia, é daquela pessoa. Então a gente não pode nem chegar para um camarada que a gente sabe que tem tenacidade, que pode fazer, e dizer, olha, monta uma empresa assim, ó, porque quem teve a ideia não vai querer. As ideias ficam engavetadas, eles dizem, são ideias maravilhosas. Simplesmente porque não se teve, as pessoas, elas querem que abrir uma empresa hoje, é aquilo que a gente pensa, a ideia. Hoje as pessoas querem a celebridade no lugar do herói. A gente queria, no passado, ser Capitão América, ser o Super-Homem, Batman. ser o Batman, mas ninguém, hoje em dia as pessoas querem ser alguém do BBB, alguém dali, ou seja, alguém que virou celebridade rápido e está ganhando dinheiro rápido. Eu tenho que ter muitos seguidores rápidos, porque isso monetiza. Então, a ideia não é levar uma coisa boa. A ideia é sempre, eu quero sucesso e dinheiro rápido. Né? E, como eu sempre penso, as pessoas acham que elas serão lembradas para sempre, e a gente nunca se prepara para a esponja do tempo. Eu digo, o tempo apaga. Gente que era famoso no passado, e se você perguntar hoje, o povo não sabe nem quem é. Se você perguntar quem é Elis Regina, tem muita gente aí que vai dizer, não sei. Elis Regina, não sei. Só para você ter ideia, minha esposa, uma coisa engraçada, minha esposa tem uma amiga que é bem engraçada, que a amiga disse assim, aí a minha esposa chegou dos Estados Unidos, aí disse, olha, fui lá assistir um congresso, sabe quem falou no congresso? As filhas de Martin Luther King. Aí a amiga virou-se para ela e fez, já vem tu e teus blogueiros. Pronto. Aí minha esposa, eu não acreditei não, que ela achava que Martin Luther King era um blogueiro. Aí ela disse, eu tive que me segurar para não rir. Por quê? Porque era demais. Então, as pessoas esquecem que a esponja do tempo apaga coisa boa e coisa ruim. É verdade. Pessoas que faziam sucesso ontem não fazem hoje. Então, e até porque o seu sucesso funciona até outra pessoa inventar alguma coisa e chamar mais atenção do que você. Exatamente. Eu vi um vídeo lá que o cara perguntava quem era Renato Russo e a molecada, os jovens, não sabia quem era Renato Russo. Veja o tamanho do absurdo. Não é? Ou seja, um poeta do tamanho de Renato Russo, as músicas, e o pessoal, quem é Renato Russo, pelo amor de Deus, dá nem perguntar, você vive em que planeta? Que mesmo, até porque não faz nem tanto tempo para você dizer assim, não estou perguntando quem é Noel Rosa, eu não estou perguntando quem era Aracide Almeida, ou Cartola. Eu não estou perguntando quem era esse povo, não. Eu estou perguntando de alguém que até bem pouco tempo... Porque você vê que as músicas e os programas, eles mudam muito rápido. A grade das televisões e as playlists, elas mudam muito rápido. Será, Walter, que não é por isso que tem tanta gente sofrendo com crise de ansiedade? Veja, a ausência veja, a gente precisa de absolutos, isso é comprovado. A gente precisa de absolutos para ter segurança. Mas o mundo retirou os absolutos. Né? Nós passamos por algumas fases. A fase onde a resposta era Deus, então depois passou, a resposta é a ciência, e a ciência não respondeu. E veio agora da pós-modernidade, né? Onde não existe verdade. Olha, se não existe verdade, não existe nada. Não existe verdade de cada um. Não existe, essa é a minha verdade. Eu digo, não existe a sua verdade. O conceito de verdade perde o sentido. Ou seja, como eu vejo, tem um assassinato, tem que ter uma verdade. Alguém foi morto, alguém cometeu o crime. Uhum. Ou seja, não, essa é a sua verdade. Eu digo, não, cara, isso não é a minha verdade. E o mundo da pós-modernidade fez com que as pessoas ficassem sem absoluto. E o que trazia paz a gente eram alguns absolutos no passado. Sim. Alguns absolutos que
com relação aos nossos pais, com relação a outras crenças básicas, que deixavam a gente tranquilo, né? Mas hoje eu não sei, hoje a maioria das pessoas vivem numa intranquilidade, por isso elas querem resultados rápidos. O que eu estou fazendo tem que dar lucro hoje, tem que gerar, eu tenho que ficar famoso hoje. Então, todas as coisas para hoje, né? É para hoje. E com isso você não desenvolve, né? Com isso você não cresce. E as pessoas também, elas não buscam razões, como a gente diria assim, uma razão para viver mais segura. Por exemplo, uma vez eu dando uma palestra, eu disse, olha, a gente precisa de uma razão para morrer. Todo mundo olhou para mim como assim uma razão para morrer? Aí eu citei um texto do apóstolo Paulo, disse que viver para mim é Cristo, morrer é lucro. A morte é como se ele estivesse dizendo, o máximo que a morte faz comigo é me levar para perto de Deus. E enquanto eu estou vivendo, eu quero viver para Cristo. Aí todo mundo faz assim, mas isso é radicalismo. Eu digo, olha, todas as pessoas que assumem uma identidade e querem fazer uma coisa, parecem radicais. Sim. Os bodybuilders mesmo, você vê, fizeram a pesquisa, perguntaram àqueles homens musculosos se eles dariam 5 anos da vida dele para subir no palco e ganhar o prêmio. E dar 5 anos significa morrer 5 anos antes do tempo. Eles disseram que sim. Aí, talvez alguém diga assim, mas isso é um absurdo. Mas quem assiste, quem curte, acha o máximo quando vê o cara ganhando. Eu digo, você vai para a ginástica olímpica, vê um Arthur Zanetti nas argolas, parece fácil. Parece que é só pendurar na mangueira atrás de casa 2 argolas com corda e você consegue fazer a mesma coisa. Aquele cara perdeu a adolescência, perdeu um monte de coisa para estar naquele lugar, para estar naquele ponto. Então, as pessoas, elas querem, mas aí eu digo, as pessoas dizem, vocês têm que arranjar uma razão que diga assim, essa é a minha razão para morrer. Por quê? Porque aquilo pelo qual eu morreria é aquilo que vai me fazer eu levantar, apesar das crises, apesar dos momentos difíceis, apesar das dores. Ou seja, quando eu tenho uma razão mais forte dentro de mim, porque veja, uma razão para viver, via de regra, ela é egoísta. Porque eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro, é sempre voltado para mim. E vai ter aquele dia que você não está afim de se levantar para fazer, e como é para você mesmo, você fica na cama. Ou seja, além de ser egoísta, ela é fraca para lhe impulsionar. Também acho. Ela é fraca para lhe impulsionar. Mas quando você, por exemplo, quando você tem uma razão para morrer, é diferente. Ou seja, eu morreria pelo meu Deus. Eu morreria pelo meu filho. Eu morreria pela minha esposa. Então, nos dias mais difíceis da minha vida, de 3 anos e pouco para cá, minha vida deu uma reviravolta gigantesca. Mas gigantesca mesmo. Eu perdi tudo que eu tinha. Perdi mesmo. Perdi de chegar ao ponto de não ter o dinheiro da feira. Rapaz, Maria. Entendeu? E com tudo isso, a gente começou uma pastelaria portuguesa e alguém me dizia, como é que você arranja força? Eu digo, eu tenho uma mulher e tenho um filho, que eu sou responsável por eles. Então, o que é que me fazia levantar? Assim, nesse meio tempo eu perdi meu pai, no meio do redemoinho de sofrimento. Ixi, Maria. Em 2 semanas, aí 2 meses depois minha sogra foi morar comigo. 1 mês depois que ela estava morando comigo, ela teve um AVC frontal. E morreu também. Ixi, Maria. Ou seja, alguém disse assim, eu me lembro que nesse ano meu filho dizia, meu Deus, eu queria que terminasse esse ano, porque esse ano está... Eu digo, Jesus, passa esse ano. Mas veja, de onde você tira a força? Quando você tem pessoas pelas quais você morreria. Quando a razão é mais do que você. Quando a razão é mais do que você, aliás, quem existe para si mesmo, primeiro, uma existência muito fraca.
né? Porque nós somos eternamente insatisfeitos. A gente não curte aquilo que a gente tem. Eu passei um tempo, Walter, muito tempo, pensando o seguinte, e quando eu perdi minha mãe? Meu pai eu perdi há muitos anos, eu acho que eu tinha uns 10 anos quando eu perdi meu pai. Então, minha mãe foi meu porto seguro. E eu sempre pensava o seguinte, poxa, quando minha mãe foi embora, ela hoje está com 85 anos, mas quando minha mãe for embora, eu vou estar só no mundo. Até os irmãos, tem primos, não, você está só no mundo. Você não está mais, não tem mais teu porto seguro. E eu vim entender que hoje eu sou um barco, eu fui um barco onde minha mãe era meu porto, eu navegava e eu sabia para onde eu podia voltar, né? Sei lá, você se separa da esposa, você volta para casa da mãe, se você, mas quando a mãe não está mais da mãe, e agora? Vai para onde? Eu entendi que a gente deixa de ser um barco, um momento que a gente é pai, a gente deixa de ser um barco e vira o porto seguro de alguém. De alguém. A gente sai de ser barco e vira porto seguro dos nossos filhos. Então, eles são os barquinhos que estão lá rodando e que qualquer momento ele volta pra gente. E isso pra mim foi muito. Porque eu sofria com isso. Eu sofria com isso. Poxa, quando minha mãe foi embora, eu tô sozinho no mundo. Aí eu imaginei, aí eu fui estudando essas coisas e entendi isso. Que quando minha mãe vai embora, eu viro o porto seguro de alguém. Eu agora ocupo o papel de porto. O que é que isso tem a ver com a nossa conversa? Hoje a gente sabe que onde vem as forças da gente é pela nossa família, pelos nossos filhos. Viver somente para você é muito pequeno. Quando você fala assim, uma razão para morrer, o que eu vou deixar no mundo, como falava na moda, como legado. Como é que vão se lembrar de mim quando eu aqui não estiver, quando eu não aqui Exato. mais estiver? Exato. Não é? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E veja, as pessoas às vezes, o grande problema é que a gente vive num mundo em crise. É. Eu acho que o mundo nunca passou por uma crise do tamanho que ele está passando. Nunca. E tem um escritor americano que eu acho muito engraçado, um filósofo, Laudman, que ele diz assim, ele, como todo americano bem pragmático, gosta de botar as 13 leis daquilo, as 17 leis, pronto, ele escreveu as 19 leis da administração de problemas. Primeira lei, você vai ter problemas. É a primeira lei. Então, eu digo assim, ó, se você não quer ter problema, você nasceu na espécie errada e no planeta errado. Então, a maioria das pessoas hoje vive uma vida onde a ideia parece que não vai ter problema nunca. Problema passa a ser uma coisa, ai meu Deus, é feito ansiedade. Eu digo, calma, um nível de ansiedade é saudável. Ninguém vive demente, a não ser que você tome remédio de manhã, de tarde, de noite, um Rivotril de manhã, um de tarde, de noite, para você viver assim. No mundo da lua. No mundo da lua. Mas aí você não vai ter sentimento nenhum, mas também não vai ter amor, não vai ter choro, não vai ter nada, não vai ter nada. Então, a ansiedade, ela é um processo natural. Né? Todo mundo tem medo do desconhecido, do que vai sofrer, do que vai passar. Então, isso é uma coisa. Então, em certo grau, falar de ansiedade é falar de uma coisa natural. Mas hoje as pessoas não querem. Então, toda ansiedade é doença. Vixe, Então, ai meu Deus, eu digo, calma. Então, você vai para dentro de uma empresa, todo problema, ai meu Deus, vamos naufragar. Aí, às vezes, eu digo, calma. Já foi comprovado que quase 90% das desgraças que a gente espera a vida inteira que aconteça nunca vão acontecer. Então, se você você às vezes está sofrendo por antecipação, por coisas que não vão acontecer. E a gente vive nesse contexto achando que toda crise
né? É uma crise que vai nos derrubar. Né? E já dizia Delmiro Gouveia, né, que a necessidade é a mãe da criatividade. É verdade. Você só consegue, uma das formações, eu tenho duas universidades, uma das formações minhas, me formei na Federal em Design, e uma das coisas que a gente estudava na história do design era que o homem, como no começo ele era catador, catava as frutas das coisas. Quando ele viu que as frutas baixas Acabaram. ele teve que usar um galho, ele teve que usar a cabeça, que ele podia fazer alguma coisa que prolongava o braço dele. Então ele vai e cutuca para derrubar a fruta. Então, a necessidade, né, gera criatividade. Um lugar onde tudo está extremamente correto é um lugar também de profunda falta de criatividade. Digamos, se você vende um produto que você sabe que vai vender muito e que tem cliente garantido para o resto da vida, pode ter certeza, seus vendedores serão os piores possíveis, porque eles vão estar lá tratando mal o cliente, vão estar dizendo assim, ele precisa de mim mesmo, ele tem que vir aqui. Então, mas esse produto não existe. Esse produto não existe. Então, mas as pessoas acham que qualquer crise vai derrubar. E eu acho que assim, o ser humano em si, tem uma história da favela da Rocinha, que lá no Rio de Janeiro ela era muito perigosa e os empresários não queriam contratar ninguém que fosse da Rocinha. E isso foi passando muito tempo, o pessoal ficando desempregado, eles começaram a fazer o seguinte, ó, já que a gente não consegue emprego, eles começaram a trazer para a favela tudo aquilo que a favela não tinha. Eles começaram a ter pizzaria, abriram cabeleireiro, abriram oficina de moto, oficina de carro. Eles começaram a fazer o comércio da Rocinha. Por que eles tiveram essa criatividade? Porque o mercado fora não aceitava mais as pessoas da Rocinha. Então, o ser humano, quando ele está colocado em crise, ele desperta e o ser humano é o ser mais inteligente, né? E é claro, você tem que... Veja, às vezes a gente fica... muita gente que me conhecia me via, por exemplo, armando mesa, botando mesa na calçada, atendendo cliente. Aí, no mínimo, olhava para mim e fazia, coitado, alguma coisa. E eu, sinceramente, nunca me senti um coitado. Claro. Entendeu? Eu estava ali ganhando meu pão, Sim. fazendo uma coisa fazendo o que eu faço ainda, uma coisa de qualidade, fazendo com satisfação. Eu digo, veja, eu continuo atendendo pessoas, eu continuo muitas vezes até orando com pessoas. Uma semana dessa chegou uma senhora dizendo, olha, mataram meu filho ontem. Eita. Mas eu tenho que voltar ao trabalho hoje. Ontem foi o enterro do meu filho. Antes de ontem, ontem foi o enterro do meu filho. A minha nora com ciúme mandou matar meu filho. Ixi, aí sentou-se lá, pediu um pastel de Belém e um cafezinho, eu levei para ela. Cheguei perto dela e fui falar do propósito que eu não entendia, porque eu nunca tinha perdido um filho, mas que Deus perdeu um filho na cruz sem pecado, e sabia o que era a dor dela, e que Deus podia usar ela para cuidar, para ajudar outras mães. Aí ela encheu os olhos de lágrimas e disse, o senhor acabou de me dar a resposta que eu precisava. Eu estou começando um novo emprego de cuidadora hoje, de uma moça que já tentou suicídio, e a mãe está louca de medo, de pavor. Que coisa, Deus é maravilhoso demais. Aí veja, eu digo, olha, tudo tem uma forma de você olhar. É feito quando você olha, eu gosto muito dos temas, quando eu uso as cenas bíblicas, quando Pedro está no barco, Jesus vem caminhando sobre as águas, aí Pedro pensa que é um fantasma, né? Pensa que é um fantasma, aí Jesus tem, calma, sou eu. Aí Pedro disse, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Né? Ou seja, Pedro vai, bota o pé na água, vai lá, anda com Jesus, mas presta atenção na tempestade, afunda, Jesus segura ele, homem de pequena fé, porque duvidou, volta com ele para o barco, a tempestade acalma e todo mundo adora Jesus Cristo. Ali tem ensinamentos preciosos. Ou seja, não existe
uma caminhada sobre as águas sem medo. Todo mundo critica Pedro, mas tinha 11 cabos mais frouxos do que Pedro dentro do barco. Foi ver. O povo se esquece, né? Eu digo, tinha 11 frouxos dentro do barco lá, cara. E nem foi. E que nem foi. E Pedro andou 2 vezes, uma vez sozinho e na segunda vez teve que voltar abraçado com Jesus Cristo. Ou seja, Pedro podia se gabar deles todinho no futuro e dizer assim, sou o primeiro surfista da história. Ou seja, andei sobre as águas. Ou seja, e às vezes eu digo, Pedro se frustrou, muita gente não sabe trabalhar a frustração. Eu digo, meu irmão, frustração, essa é uma geração que não sabe o que é frustração. Eu digo, frustração é material para crescimento. Medo é material para crescimento. Administrar o tempo, administrar a crise é material de crescimento. Ou seja, quando eu perdi tudo, né, eu parei a pensar, o que é que eu sei fazer? E o que é que eu posso fazer para ter uma resposta rápida? Porque eu não tenho dinheiro da feira do mês. Aí a gente começou uma sociedade com uma pessoa que não deu certo, só durou uma semana, mas o português, que era o dono do negócio, veio com a gente e a gente abriu uma pastelaria num container. Ele esteve com a gente durante 3 meses, depois foi embora para Portugal, mas nós ficamos com a pastelaria. E hoje, graças a Deus, nós vamos muito bem, obrigado. Mas veja, alguém vai dizer assim, mas você nunca fez? Eu digo, eu nunca tentei. Então, as pessoas, eu digo assim, tem gente que sai daqui para os Estados Unidos e diz assim, eu só vou dar certo se eu for para fora do Brasil. Eu digo, não, se você tiver essa coragem de fazer no Brasil o que você faz lá, se você tiver essa... não, nos Estados Unidos eu vou fazer faxina. Eu digo, se você fizer 2 faxinas por dia, acertar com a dona da casa, olha, eu chego de 6 da manhã e saio de 11, com a outra, eu chego de 1 e saio de 5. Você vai ganhar R$200 por dia, no mínimo aí, e no final das contas você vai fazer um salário maior do que muita gente deu não dele. Agora, eu não faço isso no Brasil, por quê? Porque é humilhação. Mas lá vai fazer. Mas lá vai fazer, eu digo mesmo, se você tem a disposição para administrar a sua crise, não importa onde você está. Então, e outra coisa, quando eu digo, olha, administra o tempo, não de forma a você fazer tudo, mas esperar as ideias amadurecerem. Isso. Ou seja, nada com persistir. Olha, já teve dia de eu abrir e não fechar, não vender nada. Sim. De eu dizer assim, a gente ficou invisível. Ou então deu olhado lá de fora, eu saí mesmo lá para fora e ficar olhando, qual é o problema? Cadê o povo? Eu sou formado em comunicação, de qual é o problema de o que é que eles não estão vendo? Que é um container vermelho. Tem uma bandeira de Portugal enorme. Eu digo, tem um toldão branco lá, cheio de mesinha, tudo com estampadinha, tudo bonitinho. Eu digo, é extremamente visível. Qual é o problema? O que está vendo? O que está vendo? Mas não é fácil. Já teve semana de estourar a boca do balão. Sim. Agora, e as pessoas, e todo dia chega a gente dizendo, nunca vi. Eu digo, mais um cego, né? Nunca viu. Mas tem assim de gente que passa e diz que nunca viu. Mas veja, o que passa no meu coração eu tenho que esperar, vai dar certo. Sim, sim, com certeza. Ou seja, já deu certo, na verdade. Mas o tempo passa a ser um escravo seu e não você escravo do tempo. Ou seja, você não vai medir o seu sucesso pelo tempo. E muita gente vai morrer porque não, com ideias maravilhosas, porque não quer persistir o tempo necessário. E sem contar que antigamente a gente dizia que uma empresa ela se estabelecia no mercado a partir depois do 5º ano, né? Uhum. Que é o primeiro ano ela ia montando a experiência, segundo ano eu ia começando a trazer mais relacionamentos, trazendo mais produtos, né? Terceiro ano ganhando no mercado, 4º ano e 5º ano. Hoje não, hoje o pessoal quer abrir a empresa hoje e amanhã já estourar. Já ser a primeira do estado. Isso. No mínimo. Um cantor, quando vinha estourar na música, no sucesso dele, ele já estava 10 anos na carreira.
Hoje ele quer gravar uma música, botar no YouTube, onde for, e amanhã todo mundo chamando ele para gravar as redes de televisão. Ele quer estar em todos os podcasts famosos no Brasil. Então, realmente, ou seja, o tempo de maturação. Eu tenho um amigo meu que ele diz, tem gente que apodrece, não amadurece. Eu digo, meu irmão, tem que ter um tempo. Tudo tem que ter um tempo. Ninguém nasceu andando. Exatamente. Até porque no dia que nasceu uma criança, nós estamos andando, sai todo mundo Correndo, é verdade. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando. Ou seja, eu digo, presta atenção, tem um bocado de coisa que todo mundo teve que esperar um tempo. Esperar um tempo. Quem ele criou, esperou um tempo. Mas sim. Aí você quer criar uma empresa, quer criar um negócio, ou quer entrar numa empresa, quer se destacar naquela empresa com pouco tempo. E logo se achando melhor do que todo mundo, do que os outros funcionários. Eu digo assim, aquele velho conselho, faça mais do que você é pago para ser feito. Meu pai sempre me ensinou isso. Uhum. Faça mais do que lhe pedem. Por quê? Porque ele disse, um dia vamos prestar atenção. Tem um consultor do Sebrae que eu vi ele dando uma palestra numa escola. Eu fui chamado nessa escola para dar uma palavra de oração. E aí o consultor do Sebrae deu uma palestra contando a história dele. E ele contou que entrou numa empresa, um processo, negócio que era embalador. Dali ele começou a ajudar o camarada Almoxarife nas horas vagas, e o pessoal ficava tirando onda dele, babão. Aí ele não estou perdendo nada, eu estou aprendendo um ofício novo. Aí o Almoxarife ganhou um emprego melhor, pediu demissão, aí disseram, mas vai ter que, não pode sair agora. Ele disse, não, mas tem fulano que sabe fazer. E ele passou para o Almoxarife. Lá do Almoxarife, ele disse que tinha muito tempo livre, ele passava no escritório, na parte da gerência comercial, e começou a ajudar a gerente num mapa que tinha lá de vendas, e que tinha mais 5 ou 6 pessoas naquela sala, mas que ninguém sabia fazer. E ele começou a ajudar a gerente. Ele disse que foi 4 para 5 anos, ele não Almoxarife. Até que a gerente saiu, aí perguntaram a ela, mas você vai dar um tempo? Ela disse, não, tem alguém que resolve, já sabe liderar a equipe e que sabe fazer a parte do controle do comercial todinho. Aí quem? Fulano lá do Almoxarife, ele passa para lá. Eles, resumindo, em 10 anos eu era sócio do dono da empresa. E os meus amigos, alguns deles, fora que já tinham sido saído ou demitido, continuavam lá embaixo empacotando. No mesmo canto. No mesmo canto, eles. Aí, ou seja, mas isso leva tempo. Claro, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Ou seja, as pessoas querem uma história bíblica bonita, a história de José, até ele se transformar vice-governador do Egito, ele sofreu um bocado e levou tempo. Aguardou na prisão 2 anos. Eu digo, meu irmão, tudo leva tempo. Aí as pessoas, eu digo assim, você precisa aprender a maturação. Ah, não, mas é porque se eu passar muito tempo aqui nessa empresa e não evoluir logo, eu digo, sim, mas você quer que a empresa lhe faça evoluir? Não, você tem que evoluir. Mas é uma terceirização interessante. Eu quero que a empresa reconheça o meu valor e me faça evoluir. Eu não quero evoluir, na verdade. Ou seja, é a velha síndrome, eu quero ser a celebridade, eu não quero ser o herói. Eu não quero ser o camarada que faz bem feito. Eu quero ser o camarada que chegou na empresa, estourou a boca do balão, aí ele diz, isso não existe. Exatamente, até porque a maturação de que você vai chegar, entender os valores da empresa, saber o que ela faz, como é que ela faz, aonde ela faz. Ali depois você vai começar a montar a sua estratégia profissional para atender tudo isso que a empresa te passa. Claro que você precisa, além disso, depois que você chegar nesse estágio, é que você tem que buscar as outras partes onde você pode ser aproveitado, como esse rapaz você falou, que todas as vezes ele ia para um outro setor aprender outra coisa. As pessoas pegam os funcionários, contratam hoje e amanhã diz, começa quando? Amanhã, pronto, amanhã chega, já bota o cara na mesa e manda o cara trabalhar. Calma, cara.
Tem que passar tudo para a pessoa, treinar a pessoa, mostrar a empresa, valores, fazer um, um relacionamento com os outros que já estão lá, para depois você dizer assim, olha, você vai começar agora. Agora você começa. Eu tenho um amigo que faz gestão de RH na empresa grande, e o que eu acho interessante, de uma vez ele disse a mim, você tem 15 dias para ensinar ao funcionário qual é o papel dele na empresa. Ele disse, depois disso ele aprende os vícios. É. Ele disse, não demore mais do que isso. Você tem 15 dias para ele disse, depois disso ele vai aprender todos os vícios, e toda empresa tem vício, por mais que a gente lute. Sim, sim, claro. Mais que se lute. Se toda empresa tem vício, ele disse, se em 15 dias você não enquadrar, não tem. Ele disse, não existe. Então, um grande problema nosso é realmente essa questão de maturação, sabe? Onde a gente, é uma questão cultural do tempo que a gente vive. Ninguém tem tempo. É verdade. Ninguém tem tempo para o que é realmente valoroso. Ninguém tem tempo. A gente fazia um treinamento para visitadores hospitalares e tinha um exercício que depois se parou de fazer porque era muito impactante. Era um exercício onde a gente distribuía 16 papéis, pedia para você sair escrevendo os 4 primeiros, as pessoas que você mais gosta, depois os outros 4, era 4 sonhos que você tem de consumo, nos outros 4 lugares que você gostaria de conhecer. Legal. Aí, cada coisa eram 16 papéis. E aí a gente dizia, pronto, agora vamos contar uma história. Aí a gente começava a ler um texto, era um texto de umas 4 páginas ou 5, que falava do relato de uma pessoa que descobriu que tinha câncer até a morte dela. Só que em cada momento de crise, ela tinha que se desfazer de um dos papéis. Eita. E no final das contas, sobrava, por exemplo, minha esposa ou meu pai e minha mãe. Né? O meu filho. Aí a gente perguntava, o que é que você está fazendo por essa pessoa? Hoje. Hoje, porque ela vai ser a última que vai segurar a sua mão. Tinha gente se acabando de chorar. É profundo isso aí, viu? Tinha gente se acabando de chorar, porque a gente dizia, o que é que você está fazendo por essa pessoa? Então, eu digo assim, o tempo é a mesma coisa. Administrar esse caos que a gente vive, onde todo mundo acorda com a sensação de que está atrasado. É mesmo. Às vezes você acorda até num dia que você não tem o que fazer e está com a sensação. Eu digo assim, a gente não sabe mais nem descansar, porque a gente acha que já se sente culpado. Meu Deus, eu aqui com tanta gente trabalhando. Tu falando aí, eu tô me lembrando de mim. Você vai, eu aqui estou me sentindo um vagabundo, né? Estou me sentindo um vagabundo. Tanta gente trabalhando, Jesus, por aí. E eu aqui na praia olhando. Então, você vai, querendo ou não, tem que aprender. E também tem que aprender que às vezes na hora da dificuldade. Eu jogo numa pelada chamada Vida Mansa, que a gente tem que estar lá na pelada, no máximo até 6h20. Então você veja, no sábado. Então eu já acordei atrasado, né? Porque já acorda com um sentimento de atrasado, né? Porque como é muito cedo, mas é um sábado. Tem que acordar às 5 horas da manhã no sábado, para não chegar atrasado na pelada. Que coisa. Tu falando isso, eu me lembrando aqui na minha cabeça, né? Meu Deus do céu. Com o pessoal da igreja, eu dizia assim, minha gente, se alguém disser assim, o pastor Walter está lá na Jaqueira andando de 5h30 da manhã, pode ir lá, de 5 horas da manhã, pode ir lá, que Jesus voltou e o lugar de subir para o céu é lá. Porque se não for por esse motivo, você não vai ver ele lá não. Assim, eu digo, eu posso correr e fazer exercício qualquer hora do dia, não precisa ser de 5 da manhã. Não. Mas veja, essa administração de essencial, essa administração de esperar, porque vai passar. Até porque muitas das dores que a gente sente num dia, no outro dia ela está menor e depois às vezes é até ridículo. Tem coisa que você vai se lembrar que você se desesperou, chorou e o tempo curou aquilo de uma forma. E você, pastor, sabe qual é aquela... existe uma noite, mas tem um verso da Bíblia, né? Um dia para Deus, um dia com... Não, a noite vai vir... Não.
O choro pode durar uma Uma noite, noite. mas a alegria vem pela manhã. Isso. Então, muitas vezes a gente tá na vida e esquece que, olha, tudo passa. Tudo passa, é verdade. Tudo passa e às vezes o problema é que as pessoas querem, mas parece que não vai passar. Aí viu quando você faz uma cirurgia, não sei se você já fez algum internado, toda noite de hospital é horrível. É. A gente fica abrindo o olho de vez em quando durante a noite, esperando o sol nascer, porque parece que a gente só morre de noite. Parece que a gente só morre de noite. Eu digo assim, Morre de dia não. morre de dia não, eu digo, aí, mas todo mundo fica abrindo o olho para ver se o sol nasce. Eu digo, por quê? Porque a gente está sempre achando que não vai passar. Não, e você toma um remédio, o remédio de lá, sei lá, 30 minutos para o efeito. Se toma agora, você fica olhando o relógio, rapaz, ainda tá doendo minha cabeça. Rapaz, ainda tá doendo, ainda tá doendo. E você. Daqui a pouco a sua tensão está fazendo sua cabeça doer. É. Eu digo, relaxe, porque senão não vai passar a bendita dor de cabeça. É verdade. Mas veja, nessa administração de tempo, você acaba não tendo tempo para a família, você constrói uma casa bonita, mas não uma família para morar dentro. Tem um filme policial que eu assisti, que para mim foi um filme policial fantástico, de que uns policiais eram doidos para prender um gangster famoso lá, aí de repente começaram a surgir provas contra esse gangster. Aí, eita, vamos prender ele. Aí uma policial mulher fez, tem alguma coisa errada, esse camarada sempre foi cuidadoso. Como é que as provas estão caindo no colo? Aí ela disse, tem alguma coisa errada. Não é ele, é tudo mais. Ela disse, calma, eu quero prender ele pelos crimes dele, não porque tem alguém ferrando com ele aí. Aí ela ia ter o julgamento dele, eles armaram ela descobriu quem tinha sido, que era o próprio advogado dele, que Estava armando contra ele. Estava armando contra ele. Aí ele entrou na sala, o juiz estava ouvindo, as câmeras também transmitindo, e ele perguntou na sala de reunião com o advogado, por que você está fazendo isso comigo? Eu digo, não estou fazendo nada. Aqui as provas que foi você que estava fazendo. Aí ele disse, porque você acabou com a minha vida. Aí ele disse, eu acabei com a sua vida? Aí ele disse, sim, eu trabalho para você desde que eu me formei em Direito. E minha mulher morreu de câncer o ano passado, e meu filho hoje está nas ruas usando crack, irrecuperável nas drogas. Hoje eu tenho uma mansão, mas não tenho mais ninguém para morar dentro dela. Aí o camarada disse assim, era até Robert De Niro, se não me engano, eu comprei o seu trabalho, não a sua alma. Quem vendeu a sua alma foi você. Ele disse, ou seja, você que não soube administrar o tempo e construir uma mansão e esquecer que tinha um filho E uma mulher. e uma mulher. Então, às vezes, eu digo, nessa administração de tempo, é muita coisa importante que entra na equação. Inclusive, uma coisa simples. Nós coisificamos pessoas, né? E personificamos coisas. E tem hora que você tem que parar e pensar, eu preciso disso? E nada é nosso, né? É tudo a gente está tomando conta. Tem um ditado que eu gosto muito de Matuto, que diz que eu nunca vi caixão com gaveta, mortalha com bolsa e caminhão de mudança acompanhando inteiro. Não tem não. Ou seja, não tem. Então, aí eu digo, cara, veja, às vezes você tem que se perguntar, eu preciso disso? Literalmente? Isso vai me fazer uma pessoa mais completa, mais feliz? Então, ter paciência nessa administração do tempo, da maturação. E minha avó dizia, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. E outra coisa, o apressado dizia a música, o apressado come cru. Então, tem gente comendo cru. E achando que a comida tem aquele sabor. Eu digo, tem não, é porque você está comendo cru. Você está comendo ruim. Esse gosto azedo que você acha que a comida tem, não é esse. Isso é coisa de quem está comendo cru. Então, às vezes a gente está... Eu digo, não, você tem que ter o tempo de dizer assim, vamos esperar. Eu digo assim, olha, você aprende a esperar as frutas amadurecerem, a menos que você queira comer
aquela pasta de banana que faz agora, né? Aquela negócio de banana, você fica com banana verde. Mas a maioria, você quer comer doce de mamão, que você faz mais direito hoje, pegar o mamão verde para... Mas fora algum caso ou outro, você está esperando... A fruta em si você só come quando ela amadurece. Com ela madura. Não existe fruta pra você comer madura. Para você dizer assim, né? Eu quero comer ela verde. Eu vou pegar uma manga completamente verde, vou tirar... Não vai? Não vai. Ela está cheia de óleo, ela está cheia do visgo ainda dentro tem um monte de coisa. Uma jaca, eu amo jaca. Mas uma jaca uma jaca verde, a gente compra, chega bem branca, é intragável. Aí eu digo, minha gente, nós vivemos precisando administrar o tempo. A Bíblia tem no livro de Eclesiastes, uma coisa que eu acho fantástica, Eclesiastes capítulo 3, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, tem tempo para todas as coisas. Então, aprender, veja, a maturar ideias, eu digo, fazer experiências de baixo risco, que às vezes também tem um problema, né? Às vezes, por exemplo, um empresário tem uma ideia e ele quer fazer daquela ideia também, em vez de ele fazer uma experiência de baixo risco, né? Deixa eu experimentar isso aqui de uma forma, como a gente faz quando abre restaurante, alguma coisa, soft open, mas às vezes você pode ter uma experiência de baixo risco, de baixo custo. Sim, claro. Aí, não, mas isso leva tempo. Aí, não, mas eu não tenho esse tempo. Eu digo, tenho. Tem. Como Renato Russo dizia, né? Temos todo o tempo do mundo. Exatamente. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vira escravo. Do tempo. Escravo do tempo, entendeu? Então, eu deixo de viver. Aí realmente, qual é a graça? A graça da vida é viver. E Deus fez tudo no seu tempo. A galinha choca um tempo para que o ovo possa explodir, né? Exatamente. E se você tirar antes, o pintinho morre. Morre. E depois ele já vai nascer. As frutas, elas têm o tempo até mesmo de produção. Porque não é toda hora que existe aquela fruta. Ela tem um período para isso. Ela tem um período... Para depois ela... Tudo sazonal. Exatamente. Então não existe você querer, eu quero, sei lá, comer uma fruta que é do inverno no verão. Exato. É feito assim, não. Eu chego lá para setembro, você diz, estou doido para comer aquele jamelão, aquela azeitona. Estou doido para... Eu digo, então, meu filho, você só vai encontrar flor nos pés. Você não vai encontrar, porque aquilo ali é de dezembro para frente. Não tem agora. Isso qualquer coisa, mas as pessoas, elas... Então, quando a gente está querendo maturar o tempo, é preciso que as pessoas trabalhem essa ideia, sabe? Ou seja... Você não vai ter um filho com menos de 9 meses, a não ser que seja prematuro. E ninguém quer. Ninguém quer. Um filho prematuro... Exatamente. Outra coisa, seu filho vai ter etapas. E você vai curtir todas as etapas, você vai rir quando ele começa a se sujar, não sei o que, A depois, falar. Você vai achar o máximo quando você perceber que ele está reconhecendo você. Ou seja, que aquele olhar, porque no primeiro mês aquele olhar do bebê... Ele vai pegar a criança, acabou de nascer e dizer, olha, emprega ele aqui. Exatamente. Não sabe nem falar. Não sabe nem falar. Então, você vai esperar, vai comemorar os primeiros dentinhos, depois o menino começa a falar, dizer as primeiras coisas, depois começa a dizer aquelas coisas engraçadas, né, às vezes indiscretas. Ou seja, depois começa a dar dor de cabeça a você, porque virou adolescente. Ele está com 20 anos. Aí vai, ou seja, daqui a pouco você está preocupado como é que vai ser o futuro dele, se ele vai fazer um curso que preste, se ele vai fazer não sei o quê. Ou seja, tudo tem... Depois, meu Deus, será que ele vai casar com alguém e você já está querendo os netos, vai cuidar dos netos. É feito minha esposa, chega pro meu filho e diz, não me chega aqui com a piriguete. Aí ela descreve a piriguete, aí meu filho só para tirar onda faz, a senhora já cortou 80% das candidatas. Quando ela faz, então, isso é tempo. Ou seja, a gente vive um cronograma, um cronos, um tempo, mas na hora que a gente vai aplicar isso no trabalho, na hora que a gente vai aplicar isso no desenvolvimento de habilidades, você veja, tudo
hoje em dia é vendido como se fosse para queimar etapa. Vem aprender inglês em 3 meses, fluentemente. Isso é mentira. Não vai. Não vai. Aprenda a tocar violão com uma aula. Exatamente, ou seja, é sempre vendendo alguma coisa que vai queimar o tempo. Eu digo, presta atenção, o tempo é necessário. É necessário, por exemplo, para quem toca violão, criar calo nos dedos. Então, você não vai fazer uma coisa... É claro que você pode ter mais facilidade, fazer mais rápido que os outros. Eu trouxe para o meu filho de Nova York uma vez um violino, que ele pediu um violino. Ele chegou em casa, ele afinou o violino, sem nunca ter pego no violino, ele não sabia tocar. Quando chegou no conservatório para ter a primeira aula, a professora perguntou: quem afinou seu violino? Ele disse: não, eu. Aí ela disse: como assim? Você já tocou antes? Ele disse: não, você afinou de forma perfeita. Ele foi na internet, olhou. Não, foi no ouvido. No ouvido. Aí ele só demorou 3 meses, que depois entrou no vestibular, a faculdade não deu mais tempo. Mas ela chamou, não, ele fez 6 meses, ela chamou e disse: olha, ele fez em 6 meses que muita gente faz de 3, 4 anos. Porque quem gosta de matemática tem muito a ver com música. Então, aí ela dizendo: mas veja, eu digo, agora eu estou doido que ele volte. Eu digo: vai voltar quando? A estudar violino. Que eu trouxe esse trambolho na mão, lá dos Estados Unidos para cá. E esse negócio está aí. Aí ele disse: não, deixa a faculdade ficar mais leve, eu começar a trabalhar, vai ser meu hobby, aprender a tocar isso daí. Aí eu digo: faça isso que sua avó sempre sonhou, a minha mãe. Um neto que tocasse violino. Não sei porquê. Um neto que tocasse violino. Mas é tempo. Exatamente. Não é de uma hora para outra. A escola dele vivia me chamando, porque ele tem um déficit de atenção grande, coisa de família. Para dizer, para reclamar. Ele, na cultura inglesa, ele fala inglês fluente, mas nunca respondeu um caderno de tarefa. Toda vez me chamavam, ele foi excelente, as notas foram excelentes, mas Mateus precisa fazer os exercícios do caderno. Eu tinha a hora que eu ia comprar no semestre, o livro do semestre, dá vontade de dizer: sem um caderno, ele não vai fazer mesmo. Eu vinha junto, dá vontade de dizer: sem um caderno. Mas veja, eu, na escola, dizia: olha, ele já devia estar fazendo tal coisa. A minha esposa perguntava, eu dizia: cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Ele vai fazer no tempo dele, ele não vai fazer no tempo dos outros. Ele não é igual a todo mundo. Então, quando ele fez vestibular, da turma dele, muita gente passou, mas a maioria em universidades particulares, nessas coisas. Ele foi o único que passou no curso dele na Federal, e 2 amigas dele passaram na UPE em medicina. Mas ninguém mais passou na Federal. Tá. E ele passou hoje no curso que é junto com medicina, o melhor curso da Federal. Aí alguém vai dizer assim: mas não era ele que tinha déficit de atenção? Déficit de atenção, que quando faltava uma semana para sair da alfabetização para a primeira série, a coordenadora chamou minha esposa, ainda bem que chamou minha esposa, não fui eu, para dizer que ele não tinha condição de ficar não, que ele devia ser retido, mas para fazer a alfabetização de novo. Aí eu disse, ela disse ele vai. Aí fui conversar com a professora dele, ela disse: pode botar ele na alfabetização, só não diga que fui eu. Pode botar ele na primeira série, só não diga que fui eu. Vai fazer mais estrago na cabeça dele. E aí eu sempre fiz um acompanhamento de perto com ele, sempre estudei com ele. E aí, ele tá na faculdade no tempo certo. Na faculdade no tempo certo. E veja, mas leva tempo. Agora, se eu quero terceirizar, eu não quero investir tempo, então é difícil. É difícil ter empresa se você não quer ter tempo. Exatamente. Se você não tem tempo, é difícil. Se você não tem tempo. Tem um amigo meu insistindo para ir para a praia com ele daqui, porque ele vai vender a casa da praia e queria fazer a despedida comigo. Eu já estou vendo como é que eu vou fazer, porque o final de semana é onde eu tiro meu maior lucro. Digo: Jesus, como é que vai ser? Ou seja, eu sei que trabalhar para mim mesmo, mas muita gente não acha. Vai abrir, você, do rumo que você está, vai ter que abrir mão do final de semana. Sexta, sábado, domingo, você digo trabalha. Assim, em quase todos os ramos, as pessoas, o dono, ou seja, o dono da empresa, pode ser chamado num sábado, num domingo, ele vai ter, que se tiver um pepino para ele resolver. Disponível, da história. Se tem alguém que está de sobreaviso, sempre é o dono da empresa. Ou seja, não importa o tamanho da empresa, mas tem gente que não pensa nisso. Ah, não, eu quero abrir uma empresa. Eu digo: pode ser uma empresa de entrega de bolo.
Não tem problema. Ah, mas tem gente que só sonha com uma coisa. Eu digo, você pensa que não tem problema? Aí eu vou ligar o livro do Larry Landman, que fala da administração de problema, que ele já garante na regra número 1, você vai ter problema. Vai ter problema. Você vai abrir uma empresa de bolo, você vai ter Tem problema. problema. Eu vou abrir uma empresa de software, você vai ter problema. Ou seja, aonde você for, você vai ter problema. Verdade. Você não, eu digo assim, por incrível que pareça, a Disney tem problema. Tem. Né? Quando você entra ali, dá a impressão de que ali a gente tira muita onda, porque eu já fui umas 4 vezes na Disney com a minha esposa e com meu filho, a gente sempre tira muita onda, porque parece que todo mundo é feliz e ganha muito. Né? Porque os personagens, todo mundo é sempre dançando, fazendo alguma coisa. Eu digo, você não sabe. Ou seja, todo mundo tem problema. Tudo leva tempo. Ou seja, até chegar ao padrão que eles têm, e o padrão que o Walt Disney queria para os parques, era altíssimo, mas até chegar naquele padrão não foi assim. Não, foi não se podia, não. Não foi da noite para o dia. Então, as pessoas olham hoje e pensam assim, eita, esse grupo que tem esse parque. Eu digo, isso levou tempo. Quantos anos aquele parque existe? Isso levou tempo. Quanto tempo foi que ele chegou à excelência do atendimento que ele tem hoje? Exatamente. Entendeu? Tudo foi tempo. Hoje você vai, por exemplo, na Disney Spring, eu estava lá para trocar um instante, fui atendido com um menino com um iPad, trocou meu parque, que eu não queria ir, que eu queria trocar de parque no outro dia. Saí do hotel, fui passear lá, enquanto lanchava, fui lá na prefeitura da Disney, no centro de Orlando, na Disney Springs. Tecnologia trocou os cartões, deu a gente. Aí veja, para chegar a esse nível, não foi da noite para o dia. Não, não foi. Aí muita gente às vezes quer achar que a minha empresa vai ter esse nível. Vai. Não no tempo que ele está pensando. Porque o que eu digo às pessoas, gente, eu gosto muito de um treinamento que eu fiz que dizia assim, pense grande, comece pequeno, mas desça profundo. Ou seja, você pensa grande, seu sonho, mas você começa pequeno. Mas você faz bem feito, você vai profundo. Vai maturando cada momento, cada etapa. Não queima etapa por causa da pressa. Quando você queima etapa por causa da pressa, vai chegar uma hora que aquele conhecimento que você precisava ter naquela para ali, você não tem. Não tem, faltou. Faltou. Eu vou queimar etapas para aprender inglês. Ok. Vai chegar uma hora que você diz, meu Deus, como é que eu uso esse tempo verbal? Não tenho gramática, eu pulei. Eu falo inglês como muita gente fala pro modo e pro via, com português bem errado. Olha, eu queria, porque hoje em dia você vai ler na internet, eu brinco com muita gente que acabaram com o infinitivo e ninguém sabe mais como é a terminação de futuro e de passado. De passado, para quem estiver nos assistindo, é a M. Eles foram. Mas se você botar ao tio, é futuro. Eles irão. Então, eu digo, é uma regra simples. AM é passado, ao tio é futuro. E se tiver o nome do verbo cantar, é infinitivo. Então, eu vou dar um show. É infinitivo. Então, aí as pessoas hoje em dia não sabem mais escrever. Eu digo, se não sabe em português, vai queimar a etapa em inglês, vai falar inglês errado. Aí eu digo, é a mesma coisa. Eu digo às pessoas, tudo leva tempo. Existe um método e esse método como é que eu quero dizer? Existe uma maneira rápida de você chegar nos lugares. E a forma certa. Existe a maneira rápida de você chegar numa viagem, é de avião. Mas você não curte a estrada. E às vezes, dependendo do lugar... Que lá em cima você não curte nada. Dependendo do lugar, por exemplo, eu nunca fiz uma viagem de carro longa, mas, por exemplo, sou doido para ir lá para Bonito, que tem... Mato Grosso, lá pro lado de lá, né? Lá que tem as grutas. Sim. Ou seja, já me disseram, é lindo, dá para sair por aqui pelo sertão, blá, blá. Uhum. Mas veja, para mim é um passeio maravilhoso. Das muitas vezes que, graças a Deus me abençoou, eu pude ir aos Estados Unidos, eu usei muito carro. Para ir de um estado para o outro, lugar para o outro. Cada paisagem mais bonita do que a outra, parava para ver as coisas. Veja,
como você disse, existem duas formas. Vai de avião ou vai curtindo a paisagem. Paisagem. É, E a gente precisa aprender a curtir a paisagem da vida, né? é verdade. Walter, meu irmão, foi muito bom ter você aqui. Uma Obrigado, conversa querido. muito esclarecedora, muito inteligente. Agora me diz assim, como é que eu acho o Walter para trocar essa ideia com ele na internet? Pelo meu Instagram, Sim, qual é? que é Walter Tavares. Certo. Ou então, vai lá comer um pastelzinho português, que fica onde? Fica na rua 12 de outubro, número 31, nas Graças. É o Ilha Portuguesa. Ô, rapaz, tem Instagram? Tem Ilha Portuguesa. Ilha Portuguesa, o Instagram. É. Tá certo? Já aparece o nosso galinho lá. O Hum, meu sócio era da cidade de Barcelos. Aí a gente tem o nosso símbolo é o galinho, Galinho. com uns arabescos ao redor. pronto. Ilha Portuguesa. Gente, vai lá trocar ideia com esse cara fantástico. Melhor ainda, se você é daqui de Recife, vai lá na pastelaria portuguesa dele, come um pastel e troca ideia com ele. Falou? Falou. Valeu, pessoal, e até o próximo TechCast.